Bom dia. Estava colocando meu perfil público para que as pessoas pudessem acompanhar a live. Eu sempre deixo público. Vamos aguardar a entrada do Felipe. Vou mandar um convite para ele. Hoje nós vamos falar sobre transparência na administração pública. Os desafios de quem exerce função pública, de permitir o acesso aos atos praticados. A Branca Doces entrou, bom dia, bem-vinda. Estou esperando o Felipe entrar para a gente começar. Felipe entrou. Bom Bom dia. dia. Onde estamos hoje? Você é um cidadão do mundo? Estamos aqui em Leme. Ah, muito bem. Me Bom escuta dia, bem? Lê. O Me que foi, escuta Felipe? bem? Escuta bem? Ou vê bem? Escuta, escuta. Ah, Veja. É, tô rindo aqui porque com a idade, a visão e eu não sei se talvez a audição vão sofrendo alguns impactos. é o Covid. Nossa, não fale em Covid não, Felipe. Agora tudo é o Covid. Se eu sinto, por exemplo, um calafrio, eu não posso comentar com ninguém, porque as pessoas já acham que. Não Porque a gente pode. tem processo. É, a gente Ninguém tem tem processo. direito mais a ficar doente. E toda gripe agora virou, né? Ai, Felipe, Exatamente. como nós conversávamos ontem, os processos são contínuos, são Exatamente. constantes. E a pandemia é algo superveniente, então é preciso cuidar de tudo que nós já cuidávamos antes e com alguns cuidados diferentes, evitar aglomeração, aumentar, olhar para a imunidade, olhar para os Exatamente. sentimentos, mas isso, como nós falávamos, já é algo que é interessante fazer sempre. Exato. Autocuidado, autoconhecimento, isso é fator de qualidade de vida e que, inclusive, tem impacto no sistema público de saúde, sempre. É sempre uma Por exemplo, no oportunidade para a serviço. gente melhorar. Isso! Por exemplo, no serviço público, tanto de afastamento, nossa, se as pessoas já se olhassem habitualmente, já escutassem os próprios sentimentos, já se cuidassem, já fizessem exercício físico, esses Uhum. afastamentos eu acho que teriam um número diferente. Exatamente. Enfim, vamos cumprimentar todo mundo que está entrando. Já vi um tanto de gente entrando, estou feliz até, feliz demais de estar com você, mesmo que virtualmente. Eu que Os agradeço. nossos encontros são sempre um motivo de alegria. E hoje nós vamos falar sobre transparência na administração pública. Felipe, tem certificado como ouvinte. A Renata vai colocar o link aí para as pessoas que quiserem esse certificado acessarem o link e obterem essa certificação. Amanhã tem outra live
que é sobre saúde mental. A pessoa chegou perto de mim, eu estou falando de saúde mental, né? Depois de tanta live, precisa cuidar da saúde mental. Sempre, 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 sempre. Felipe, quer Sim, começar, quer se apresentar, quer claro. iniciar o tema e aí nós vamos conversando. Bom, primeiro me apresentar, né? Meu nome é Felipe Marubo, para quem não me conhece. Agradecer a professora Shirley, né, pelo convite. É sempre essas oportunidades, a gente já vai se adaptando justamente aos novos tempos, né? E isso só fortalece uma parceria que a gente já tinha, no direito administrativo, seja como aluno, seja como monitor, seja como partícipe de novos projetos para tentar colocar o direito concorrencial, o direito administrativo e o próprio direito da regulação dentro das discussões no nosso currículo da universidade, né? E eu acho que, assim, de modo inicial, o que que eu poderia dizer, né? Esse é um tema que sempre foi caro a mim nos estudos desde a faculdade, como também um tema que foi caro nos estudos na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Onde eu concluí o meu mestrado, e que depois eu vim aqui para Leme para assumir o cargo no concurso de advogado aqui do município, né? E aí pude ter algumas incursões em como isso funciona, digamos assim, em outros fóruns, né? A gente se apega muito ao governo federal e depois abandona, de certo modo, os outros entes federados, que são aqueles onde as pessoas moram, né? Onde elas residem. E essa ideia, assim, sendo bem dialógico e todo mundo que quiser participar pode, ela veio através de um convite de um amigo meu, Antônio Augusto, e outros amigos da UERJ, quando a gente integrou um livro que foi publicado pela editora da Fundação Getúlio Vargas, na Faculdade de Direito da FGV do Rio, né? É um livro chamado Transformações do Direito Administrativo, que era o fato de dissertar sobre como o Estado administrativo está nos 30 anos depois da Constituição, né? Foi uma parceria feita entre a UERJ, a Universidade Federal do Paraná e a Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E aí, no meu caso específico, né, o que eu quis apurar foi identificar o viés da transparência, do acesso à informação e ver a administração pública tanto pelos seus êxitos, como também pelos seus obstáculos, naquele momento, nos 30 anos da Constituição. Né? A gente já vai para quase 32 anos da Constituição muitos apontamentos a gente precisa fazer em como esse tema acabou evoluindo nesses 30 anos, nesses 32 anos de consolidação democrática. Né? Então, a ideia é justamente produzir esse debate, iniciar esse debate, apontando um painel que é de sucessos e de falhas na construção dessa cultura da transparência, conectando isso com o direito de acesso à informação. E acho assim que, de um modo bastante importante, é trazer fatores exógenos, fatores externos, que representem desafios sociais, econômicos e culturais, e usar o direito justamente para auxiliar no desenvolvimento de outros mecanismos para a gente ampliar essa cultura da transparência, ampliar a participação democrática e também a construção de uma arena republicana. Afinal, a república ela é formada por lisura, por transparência, por agentes que são responsáveis, né, por aquilo que produzem e por políticas públicas que precisam ser monitoradas, precisam ser fiscalizadas e estar presente na vida da sociedade. Então, eu não sei se você tem alguma assim consideração inicial para a gente, ou a gente pode seguir. Pode à vontade, eu estou acompanhando o raciocínio e assim, as falas dos jovens me dão muita esperança. Porque Uhum. nesse caminho que eu já trilhei, muitas vezes nós nos sentimos encurralados, mas o que você falou é fato. A eficiência existe, a transparência existe,
e os êxitos precisam ser levados em conta. Tanto Uhum, é que nesses êxitos, na docência, por exemplo, você é um grande êxito, porque é um multiplicador da cultura de paz, da cultura de participação, da cultura de juridicidade. Então, é uhum, impossível desconsiderar os êxitos que a nossa caminhada no direito administrativo tem. uhum. E essa fala sua parece que me lembrou. Peraí, acorda, não é só, existem muitos sucessos. Pode Sim. continuar, Felipe. Eu acho que a primeira coisa, né, tentando simplificar o máximo possível, que eu acho que é isso que as pessoas hoje precisam, né, porque a gente nem tem tempo para isso, é assim, por que que se discute transparência, por que que se discute acesso à informação como fatores que são relevantes para a gente tentar superar um atraso institucional? Porque fica parecendo no primeiro momento que é um tema, é uma perfumaria, né? Ah, é transparência, deixar os dados à vista, mas não, assim, esse é um tema muito caro, e inclusive em outras culturas jurídicas, né? Existiu um juiz da Suprema Corte norte-americana, o Louis Bradet, que dizia que a luz do sol é o melhor dos desinfetantes. Ou seja, a publicidade é como se fosse o grande remédio para muitas doenças sociais e industriais. Mas não porque ela resolve por si, mas porque ela é veículo, ela mobiliza, ela faz andar novas iniciativas, ela dá ideias, e aí com isso as pessoas conseguem se movimentar pelos seus próprios pés. E quando a gente transpõe isso para o cenário brasileiro, a gente tem uma cultura, uma história cultural brasileira muito calcada no obscurantismo, né? Na ocultação, na necessidade de esconder para conseguir, né? E essa história brasileira ela foi alimentada por muitas disfunções da própria colonização brasileira. Né? Nós tivemos predominantemente uma colonização ibérica que é pautada no jeitinho, que fica entre um laço de afetividade e o custo moral de eventualmente não seguir uma integridade pessoal. Ou então uma cordialidade, né, do Raimundo Faoro. Então, quer dizer, eu vou ser cordial com aquele que é o meu líder, né? Então eu vou falar, não vou pedir para ele apresentar dados para mim, não vou pedir para ele abrir isso para mim, porque vai que ele acha chato, né? Vou alimentar essa relação. E também traços de patrimonialismo, de oficialismo e de uma cultura de desigualdade que faz com que pessoas que já não se sentem cidadãs, né, elas acabem assumindo esse perfil do obscurantismo como uma posição delas, porque elas não se sentem pertencentes. Então, para que elas vão buscar coisas que para elas estão tão distantes? Né? E isso a gente foi aperfeiçoando ao longo do tempo, não é só na ditadura, etc., mas em todos os regimes ditatoriais, diversos momentos, todo o autoritarismo, o personalismo, a tortura, e aí a cultura do sigilo, da ocultação, muitas vezes aparecem como preços que são pagos por um pretenso desenvolvimento social e econômico. É como se a gente não pudesse ter as duas coisas. Nós temos que ter a ocultação, por quê? Porque eu não posso ter a participação popular. Porque se eu tiver a participação popular, o meu projeto vai demorar mais, pode ser que o meu projeto não seja aprovado da maneira como eu pretendo, e isso traz déficit de democracia, né? E não à toa que quando a Assembleia Constituinte de 87, 88 e todos os movimentos de redemocratização surgiram, se percebeu justamente a necessidade de combater todas essas anomalias no que diz respeito à deficiência de publicidade, deficiência de prestação de contas, deficiência de controle interno e externo, seja por tribunais de contas, seja por controle interno, controladorias, né? Toda essa transparência, essa visibilidade acabou sendo lançada na Constituição Federal. Justamente porque a Constituição Federal, enquanto um documento maior da República, ela vem com essa força normativa.
Ela vem com uma força imperativa, superior, central, e ela acaba trazendo um rol de princípios, um rol de regras que acabam trazendo a pauta, o constitucionalismo democrático, que é algo que é muito caro de se ver na UERJ, por exemplo, quando a gente vai estudar isso, né, que é uma escola que eu também tenho muito orgulho de ter feito parte, faço parte, que é o constitucionalismo democrático como efetividade. E depois a proteção e a promoção desses direitos humanos para constitucionalizar outras áreas do direito, áreas do direito social, área do direito administrativo, para que saia daquele perfil programático e aquilo seja efetivo, aquilo seja realizável, né? E quando se traz essa discussão, 32 anos depois, né, o que a gente pode dizer? E fazendo essa pesquisa, a gente pode dizer que, apesar de todas as boas intenções, né, e de boas intenções o mundo está cheio, nem tudo saiu como planejado no aperfeiçoamento dessa cultura democrática e da própria administração pública. Nós ainda temos deficiências no âmbito do controle social, a gente ainda tem deficiência no âmbito da demonstração dos recursos públicos disponíveis, de previsão orçamentária, de como é o funcionamento da execução orçamentária, né? E não só deficiências na apresentação disso, como também deficiências nos intérpretes. Quem são nossos intérpretes? Eles vão conseguir, de fato, acessar essas informações e fazer algo de útil com elas, né? E não à toa que o Centro para o Direito e Democracia Europeu, ele identificou o Brasil como o 106º país só a dispor sobre o direito de acesso às informações públicas, né? Porque nós não temos, como a luta, né? E isso o Murilo de Carvalho trata muito bem. A luta, ela sempre foi por direitos muito primordiais, então nós sempre tivemos problemas com liberdade, com igualdade, direito à vida. Nós não conseguimos chegar num aperfeiçoamento, olha, agora estou bem, vou cuidar da transparência. Então é como se a gente estivesse sempre tentando apagar o fogo e nunca a gente consegue utilizar a transparência como, primeiro, um antídoto para más práticas e para estímulo da eficiência e da moralidade, ou então mesmo em caráter preventivo para a descoberta de escândalos de corrupção, para a derrubada da questão da ocultação e para trazer esse recorte do acesso à informação. E assim, muitas pessoas acabam confundindo, né? Eu tenho direito à informação. Eu tenho direito ao acesso à informação. E são duas coisas muito distintas, né? O direito à informação é aquilo que a gente chama em direito de direito subjetivo. Por que que a gente chama de direito subjetivo? Porque é um direito de defesa. Ele está no rol dos direitos gerais de liberdade. Ou seja, o direito à informação é a liberdade que eu tenho de obter certos dados públicos, certos dados privados. Enquanto o direito de acessar a informação é um direito prestacional, não é mais um direito de liberdade. É um direito objetivo de obter uma ação positiva do Estado para que ele instrumentalize uma forma de acesso à informação. Então, o direito de acesso à informação eu só consigo disponibilizar se eu tenho protocolos, se eu tenho normas que identifiquem a informação como um bem público, que dê um direito de alguém em ter informações tanto sobre si, quanto informações que dizem respeito a todos, como informações que dizem respeito ao interesse público. E isso por quê? Porque o Estado ele tem dois deveres fundamentais. Um primeiro dever de transparência passiva, ou seja, o Estado tem um dever de transparência passiva, uma atuação passiva, porque ele tem um dever de receber, de atender e também de responder a pedidos de informação. Então é muito comum que a gente associe esse direito de acesso à informação com os pedidos de informação que a gente faz nos portais.
Mas essa disponibilização de dados, a partir da provocação do interessado, não necessariamente realiza um outro viés, que é o viés da transparência ativa. O que é a transparência ativa? Eu acho que a gente já está começando a migrar para isso. É o dever do Estado de identificar quais que são aquelas informações essenciais para a vida comunitária e, a partir disso, com uma frequência regular, disponibilizar esses dados sem necessidade de requisição. Então, se eu tenho uma aba que fala as FAQs, que fala as perguntas e respostas, se eu tenho uma ala que já disponibiliza diretamente todos os convênios que são celebrados pela administração, né? Eu tenho um fortalecimento da transparência, porque isso parte de dentro para fora, né? E não por pressão externa, não por pressão da sociedade. Então, a apropriação da transparência pela administração pública é como a gente poderia denominar a própria transparência ativa, né? E a própria transparência, a gente pode dizer que ela não caminha sozinha, né? Ela caminha junto com o controle social. O controle social, tanto executado por segmentos da população, como também executado pelo próprio Estado. Porque a transparência em si, ela acaba fortalecendo a moralidade, ela fortalece a publicidade, a democracia, o próprio princípio republicano. E aí, se eu fortaleço os segmentos sociais que possam contribuir com a melhora de metas de políticas públicas, eu acabo fortalecendo, por consequência também, grupos institucionais. Eu tenho pressões para que eu tenha ouvidorias, que eu tenha um Ministério Público forte na curadoria de pessoas, de minorias, no sentido sociológico. Eu posso ter a Defensoria Pública fortalecida. Muitos rincões do Brasil, aqui mesmo em Leme, nós não temos Defensoria Pública estabelecida. Existem convênios com a Defensoria, né? Ou os próprios PROCONs. Então, tudo isso auxilia na fiscalização e na execução de políticas públicas. E assim, é um tema que, por mais que chame muita atenção, também não pode ser romantizado, né? Isso, a professora Ana Paula de Barcelos, na UERJ, que eu tive a honra de ser orientado por ela sempre disse, assim, a elaboração de conselhos populares, a participação popular não necessariamente produz uma produção de política pública melhor. Só que a ausência dela pode provocar riscos e deixar o alvedrio individual do administrador de que aquilo, embora possa ser mais eficiente do ponto de vista da execução, não necessariamente vai refletir em uma transformação social adequada, né? E a gente pode ver isso dentro do direito à publicidade de informações acessíveis, porque um acesso à informação, ele tem que ser qualificado. E qualificado por quê? Sim. Porque o dado ele precisa ser completo, o dado ele precisa ser claro, ele precisa ser inteligível, ele precisa ser preciso, ele precisa ser objetivo, ele precisa ser desagregado. Então eu tenho que poder separar dados conforme a população, conforme a região, conforme a faixa etária, identificar a autenticidade dessa informação. E aí as fake news não contribuem muito para isso, né? Elas dificultam muito a noção de autenticidade. Isso tem que ser oficial, né? E a Felipe, mas integridade dessa informação. as fake news só têm força porque nós ainda carecemos de maturidade, de educação. Uhum, Esses movimentos de tentativa ou sucesso de manipulação atingem destinatários que não estão no seu centro, não estão na sua maturidade. São uhum, pessoas, de alguma forma, vulnerabilizadas pelo próprio sistema e pelo seu próprio movimento individual. Enquanto, não sei se não queria interromper, mas interrompendo,
Enquanto você falou, várias coisas me surgiram. Na alma coletiva brasileira, nós temos muito presente ainda a relação senhor-escravo. Uhum, Se nós temos na alma coletiva a relação senhor-escravo, quando eu estou no poder, eu não considero o destinatário da minha decisão um igual. E se eu não considero um igual, eu não respeito a dignidade dele e às vezes eu acho que fornecendo informações que permitindo o acesso, eu estou fazendo um favor. Só que o que precisa ser pontuado? A saúde do sistema depende do tratamento digno de todos os membros desse sistema. Quando você fala que a informação, o direito à informação e a efetividade dessa informação, com todas essas características que você apontou, inclusive a liberação oportuna dessa informação. Então, assim, de que vale eu receber as informações necessárias à minha manifestação 5 anos depois daquela oportunidade que eu tive de manifestação? Na uhum, verdade, muitos movimentos do poder público são nulos, deveriam ser invalidados, porque não obedecem o mínimo, feixe mínimo de garantias que ele deveria oferecer aos seus destinatários, aos destinatários da decisão, aos interlocutores. Isso é maturidade, Felipe. Se eu uhum, sei que no organismo estatal eu preciso ter saúde, a transparência é um componente de saúde. E onde ela não existe, vão nascendo patologias. Que patologia? Você falou muito de uma relação de favoritismo, de beneficiar. E aí eu preciso entender o que é função pública. Se eu entender o que é função pública, mas entender e praticar, porque muitas vezes nós palestramos, fazemos discurso, mas na hora de nós exercermos a função pública com maturidade, no uhum, adulto, na hora de adultecer na função pública, eu quero algum tipo de benefício. Por exemplo, ontem, no evento do mestrado, eu citei uma ADI, eu não lembro o nome, relatada pela ministra Rosa Weber, um professor de uma instituição federal de ensino superior. Parece que achava que tinha direito líquido e certo ao afastamento para cursar pós-graduação lato sensu, com base na previsão constitucional ao direito à educação. Me conta, Felipe, essa é uma postura madura? de Eu jeito sei nenhum. que dentro da instituição eu tenho direito à minha qualificação, mas todos os outros também têm. E a instituição tem direito e dever de exigir de mim a prestação Uhum, numa relação laboral estatutária. Então, se eu sou professora, eu devo exercer as atividades inerentes ao cargo. O não exercício é excepcional e aí ele deve ser calcado em fundamentos acolhidos pelo ordenamento jurídico. Só uma criança emocional pode achar que o direito dela é mais importante do que o direito de todos os outros que integram o sistema. Então, entendendo função pública, o que é função? A atividade daquele que maneja interesse alheio. Se eu não sou dona, se a mim foi confiada a prerrogativa pública para atingir determinado resultado em nome e a favor de uma coletividade, é super natural, se eu entendi o que é função pública, que eu ofereça oportunidades para os destinatários da minha atuação contribuir com a minha uhum, atuação. Eu exatamente. chego para dar aula, tá todo mundo em outra vibe, eu continuo dando aula num monólogo como se eu estivesse lá sozinha. Isso não é exercício efetivo de função. Uhum, Aí eu preciso parar e falar, eu me preparei, mas o que está acontecendo? E aí eu começo a ouvir. Ganhamos todos os envolvidos. É uhum, questão de amadurecimento do exercício da função. exatamente. E eu acho que, assim, ouvindo sua fala,
a gente acaba podendo elencar quais que são alguns dos efeitos que fortalecimento dessa transparência auxilia na produção de políticas públicas, na melhora do nosso ambiente, né? A primeira, e isso você cita muito bem, é a melhoria do processo decisório, né? Eu tenho o fortalecimento da democracia. Por quê? Porque eu já começo a ter uma questão reputacional, há uma melhora da imagem positiva do administrado em relação à própria administração. Eu também incentivo a participação, incentivo o engajamento físico, incentivo a fiscalização de políticas públicas, né? E isso, de novo, não significa que o administrado vai produzir política, mas que ele elenca fatores de melhoria, que ele se sente pertencente. O segundo efeito, por exemplo, que a gente pode indicar, com base nisso tudo também, é criar um ambiente muito favorável para o respeito aos direitos fundamentais. Quando a gente fala em melhora de gestão, a gente também elenca uma melhora na prestação dos próprios serviços públicos. Isso incentiva o comprometimento do administrador, porque a população está ciente dos seus próprios direitos, e isso aumenta a segurança jurídica, porque a produção legislativa ela vem junto com uma melhora qualitativa, né? Além disso, um terceiro efeito é o aumento de responsabilização ou do ônus do capital político de certos agentes públicos. Isso incentiva, de algum modo, o comprometimento espontâneo do administrador. Isso não significa que vai ser uma boa administração, não é garantia de boa administração, de boa governança. Mas se eu tenho certeza de que o Supremo Tribunal Federal deseja elaborar uma licitação pública para adquirir lagostas, ou que o Exército, como já aconteceu, abriu uma licitação para compra de caviar, para camarão e para bebida alcoólica, e eu publicizo todas essas questões, eu, no mínimo, eu tenho uma qualidade probatória, um ônus maior para fundamentar todas aquelas minhas escolhas públicas, né? E eu acho que um quarto efeito, e isso é agora de fora para dentro, e num movimento de via dupla, né, de dentro para fora, é quando eu irradio os efeitos positivos para além da administração pública. Talvez esse seja um dos pontos primordiais, né? Pensar a administração também como um componente importante, mas como um componente que serve como acessório do ambiente social. Então, eu tenho redução de burocracia, eu tenho procedimento mais claro, mais enxuto, né? Eu não tenho uma necessidade de ter despachantes a mil para saber o que eu preciso fazer, porque eu não consigo compreender nada daquele ambiente, porque ele é tão obscuro que pode ser que eu fale com determinada pessoa, ela me preste a informação que eu preciso. A outra já não consegue. A outra tem um comprometimento diferente. Então, essa fluidez no convívio, na interação socioeconômica, ela facilita diversos cumprimentos objetivos, de obrigação tributária, de obrigação previdenciária. Eu reduzo o custo de compliance. Por quê? O compliance ele tem um custo muito elevado se eu torno aquela prática desincentivada, né? Ela não é incentivada. Inclusive, muitas pessoas que tentam andar pelo correto, elas têm um custo maior de vida do que aquelas que conseguem, através dos seus jeitinhos, de algum modo, ir minando a competitividade, ir minando as suas dificuldades, mas isso tem um cunho muito voluntarista, né? Eu faço isso porque aquilo me faz bem, isso, de algum modo, é relevante para mim, né? E essa evolução, assim, ela é uma evolução que no Brasil ela acabou vindo também de cima para baixo, né? Então nós tivemos a Constituição trazendo diversos incisos do artigo 5º que tratam sobre a inviolabilidade da intimidade da vida privada, sobre o direito à indenização em caso de dano moral, sobre o próprio direito à informação resguardado o sigilo da fonte, o direito à própria recepção de informações de interesse particular, de interesse coletivo, já que muitos agentes, inclusive da vida privada, acabam tendo os nossos dados, e aí por isso
esse frenesi pela Lei de Proteção Geral dos Dados. Ah, mas, claro, o texto ele tem que ser perfeito, quer dizer, ele tem que ressalvar prazos de sigilo da lei, ele tem que prever ações constitucionais. Então, a gente tem, por exemplo, o habeas data. Tudo isso surge, né, como uma instrumentalização de como garantir, né? Ao mesmo tempo que eu tenho que ter direitos, eu tenho que ter garantias, né? E isso tudo calcado em uma tentativa de se descolar a transparência da própria publicidade. Por exemplo, a própria PEC 32 de 2020, que está sendo bastante criticada por conta da reforma administrativa, né? Apesar de todos os problemas a respeito da estabilidade e tal, ela altera o artigo 37 e traz um novo rol de princípios que comporia a administração pública, seja ela direta, seja ela indireta, e ela incluiria, dentre esses princípios, o princípio da transparência, né? Junto com a inovação, junto com a responsabilidade, junto com a subsidiariedade, justamente porque a transparência ela complementa a publicidade. Enquanto a publicidade ela disponibiliza, a transparência proporciona uma acessibilidade a isso. Então, e isso não vale apenas para o Poder Executivo, né? E por muito tempo eu acho que ficou-se essa ideia de que, olha, não, mas isso vale para o Poder Executor, que tem aquela função típica de administração. Mas não, se o artigo 93, o inciso 9º da Constituição, ela traz que o Poder Judiciário tem que tomar decisões que são públicas e fundamentadas sob pena de nulidade, nós temos a participação disso. Nós temos, claro, uma diferença, e aí a gente discute, de algum modo, um padrão do que é mais transparente ou não. Nós temos tribunais que você tem uma dificuldade imensa de descobrir a remuneração dos seus membros. Enquanto que há prefeituras que você acessa o portal da transparência, você já sabe o salário base, você sabe os proventos, né? Você já sabe absolutamente tudo, quando entrou, qual a carga horária. Enquanto que membros do judiciário, muitas vezes, e para você acessar a remuneração, você precisa se identificar. E aí, qual é o receio do cidadão? O que ele vai fazer com essa identificação, né? Porque o dado, uma vez obtido, ninguém, muitas vezes, consegue segurar, né, esse dado. Mas, de todo modo, isso foi espraiando para outros campos. Então, o campo da educação, da cultura e do esporte, com o dever de compartilhamento da documentação oficial, lá no 216, no parágrafo 2º da Constituição. E, ao longo do tempo, o Brasil foi sendo signatário de diversas declarações, de diversos tratados, isso desde 1948. A própria Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, em 2003, tudo isso acaba desenhando esse direito de acesso à informação e também o direito à transparência como um direito fundamental, um direito humano fundamental. E isso não é uma coisa vaga. Isso significa que é dever do Estado, uma vez sendo signatário de todos esses tratados e convenções, sejam internacionais, sejam regionais, no plano global, precisam desenvolver procedimentos claros, procedimentos precisos, regras que sejam justas, regras que sejam proporcionais. É só identificar que até a Lei Nacional de Acesso à Informação, que acabou sendo aprovada em 2011, mas começou a valer em 2012, ela estabeleceu o fim de algo que ainda existia no Brasil, que é o sigilo eterno de documentos públicos, né? E se estabeleceu que aquilo deveria ser publicitado. E aí se diz o seguinte: mas eu vou publicizar certos documentos? Então, mas isso pode ser combatido na ala da proporcionalidade. Eu tenho documentos que são sigilosos por determinado período de tempo, eu tenho outros que demandam um menor período de tempo para que aquilo venha a público e não cause dano algum, né? Eu tenho documentos só reservados. Então, esse escalonamento e o fim do sigilo eterno, eles de algum modo, eles deixam para a história ensinamentos que muitas vezes a gente
não teria, né? Fora uma responsabilização por uma negativa injustificada da documentação, que é algo que foi se criando ao longo do tempo. Então, a gente precisa se apropriar como se a ausência da transparência ela provocasse efeitos na esfera civil, efeitos na esfera penal. Porque enquanto em 1991 eu tinha uma lei dos arquivos que dispunha sobre uma política nacional para dispor que os arquivos eram instrumentos de apoio à administração, quando surge a lei de improbidade administrativa em 1992, nós já temos um dever de prestar contas do administrador sob pena de ato de improbidade, sob pena de multa, de suspensão dos direitos políticos, de perda da função e sem prejuízo de todas as sanções penais, né? Esse é um tema que depois veio em lei complementar. Então, a lei complementar 101 de 2000, ela já aumentou o número de legitimados para se denunciar o descumprimento de regras de transparência nos tribunais de contas e no Ministério Público, e traçando padrões mínimos de qualidade na administração financeira e na administração de controle, né? Anos depois, em 2009, por exemplo, se criaram portais de transparência. E aí eu tive já ganhos de transparência ativa e de transparência passiva. Isso tudo para dizer algo que um professor que eu admiro muito da Federal do Paraná, que é o professor Clemerson Cleve, ele diz o seguinte, que nós precisamos combater com as novas garantias da lei do acesso à informação um elefante de pernas finas. Quer dizer, aquele animal que é muito corpulento, mas que, pela demanda burocrática, ele não consegue se movimentar de forma eficiente, porque ele não tem boa sustentação. Ele não tem boa sustentação na lei, ele não tem boa sustentação regimental, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que identificar que todas essas instituições, elas não têm um teto de vidro, elas não são blindadas, elas precisam de diretrizes, elas precisam de princípios, precisam de objetivos. Eu preciso aliar a necessidade de que cada órgão público tenha como indicar um órgão, uma entidade que seja encarregada de monitorar o cumprimento das normas de acesso à informação, como ocorre na União, por exemplo, que além do controle interno, do controle de monitoramento, existe, por exemplo, a Controladoria Geral da União, né? E todos esses órgãos, eles acabam enfrentando concretamente esse desafio de dar mais transparência para o Poder Executivo Federal. Então, cronologicamente, no governo federal, por exemplo, a gente teve o Portal da Transparência Federal, que surge em 2004, que aí eu tenho dados da execução orçamentária, divulgação de remunerações. Em 2005, eu já tenho páginas de transparência pública, que eu tenho licitações, contratações, diárias, passagens, tudo isso começa a fazer parte do acervo, né, disponível do governo. Eu tenho, logo em seguida, 2005, 2006, um portal de compras do governo, né, que aí depois é uma iniciativa que começa a ser replicada em outros poderes, em outros entes. Em 2007, um sistema de gestão dos convênios e dos repasses dessas transferências voluntárias de recursos da União e do acompanhamento da execução, né? Em 2011, 12, já com a nova lei de acesso à informação e a revisão de todos os graus de sigilo, a providências técnicas da Controladoria Geral já avisavam, já substituir essa cultura do sigilo com cursos preparatórios, né, para o acesso à informação, e isso tudo evoluindo para hoje aquilo que a gente tem no sistema de um sistema eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão, que é o ESIC, que acaba reunindo órgãos, que acaba tornando isso tudo mais transparente, que viabiliza que o cidadão que teve o seu direito de acesso à informação negado tenha instâncias recursais certas, e isso, estatísticas elaboradas até 2016 demonstram que as instâncias recursais elas acabam revertendo cerca de 57% das decisões tomadas pelos órgãos de negativar o acesso à informação. Então, a conclusão que a gente tem
é que a implementação dessa legislação, ela aos poucos, ela foi muito positiva. Ela gerou uma obrigação de prestar contas, ela gerou uma apropriação do caráter público, mas ela demonstra muitas limitações. E o que eu pude identificar pesquisando essa situação é que muitos dados, muitos recursos da transparência ainda são utilizados de forma muito setorizada na população. Então, eu tenho um perfil de solicitantes ou de consumidores dessa informação pública, que são predominantemente membros do sexo masculino, que têm uma idade mediana profissional, que são mais escolarizados. Então, eu tenho uma parcela ínfima de pessoas com ensino fundamental, médio, que requerem esse acesso à informação. Muitos deles são já ocupantes de cargos ou empregos públicos, ou se são de empresas privadas, são de empresas de grande ou de médio porte. E uma grande sentada são informações para a produção de pesquisas científicas. Então, são estudantes, são advogados, são outros setores da vida social que a gente sabe que o uso daquelas informações tem justamente esse objetivo. E eu acho que, assim, fazendo todo esse panorama, até entrego para você, professora, assim, eu acho que o último aspecto vai ser falar um pouco a respeito dos insucessos disso tudo, né? O primeiro dos insucessos é que, numa administração pública que se pretende gerencial, eu ainda não consegui que os diversos órgãos e entidades, isso, assim, quem quiser depois ter acesso, vai estar lá no academia.edu, eu disponibilizei o artigo, os dados, né? A gente identificou que diversos órgãos e entidades, por exemplo, federais, não possuem ainda uma estrutura administrativa ou de competências regimentais definidas para atribuições relacionadas à transparência. Ou mesmo em prefeituras, isso é muito comum. Assim, por exemplo, chega-se um e-mail de pessoas pedindo acesso à informação referentes a um determinado serviço, e devido à desordem no plano material, isso também acaba se transferindo para o campo da prestação de informações. Porque muitas vezes eu não sei qual é o agente responsável por prestar informações. Nem o administrado sabia, porque ele mandou direto para o órgão, nem o administrador sabe quem que vai responder, quem que vai dar. Às vezes a informação nem existe, né? A gente tem, por exemplo, limitações no âmbito da infraestrutura, e isso no Executivo Federal. A gente tinha, até 2018, 37% dos órgãos que não tinham servidor dedicado ao serviço de acesso à informação. 26% deles não tinham computador para uso dos cidadãos em atendimento presencial. 27% deles não tinha um portal acessível para pessoas com deficiência. E 72% desses órgãos demonstravam a falta de capacitação em dados abertos. E também, muitas vezes, na colocação no próprio edital do concurso público para provimento de cargos naquele órgão, não havia a previsão da lei de acesso à informação, ou então a lei da transparência, para que essas pessoas identificassem aquilo como algo obrigatório no cumprimento da função pública. E eu acho que pior do que tudo isso é demonstrar deficiências muito sérias na transparência ativa. Transparência ativa é aquela que eu expliquei, que é a transparência que o próprio órgão se dispõe a pensar como ele quer que aquela informação venha a público. Então, por exemplo, deu para a gente apurar na pesquisa que 44,7% dos órgãos eles não tinham um campo próprio para divulgação de audiências públicas e para consultas populares, né? Então, diversos órgãos que não tinham, por exemplo, informação do que é um documento que está classificado por sigilo temporário ou o que é desclassificado, de modo que o cidadão ele fica refém de uma fala do servidor público. E os mínimos de transparência.
né? Então, são padrões muito difíceis de serem lidados. E eu acho que, até eu finalizarei, antes de passar para você, para a gente poder discutir mais, que eu acho que, e isso é algo que a professora Ana Paula de Barcelos sempre me apontou, que é um dos piores problemas de transparência pública hoje são as barreiras físicas, as barreiras intelectuais e as barreiras procedimentais do próprio cidadão. Por quê? Porque, por exemplo, Físicas, documentos que intelectuais. são antigos ou que permanecem em meios impressos. E aí eu tenho um prejuízo da digitalização desses documentos. Eu tenho muitos cidadãos, muitos administrados, que têm problemas de banda larga, têm problemas de baixa qualidade de transmissão de dados, têm problema de falta de acesso à internet. Seja porque nem sabe como fazer isso, seja porque o serviço é muito caro. Com essa pandemia, a situação se agravou, né, com aumento de preços, uma dependência imensa da internet, auxílio emergencial, Sim, pessoas que demandam benefícios do INSS, o INSS fechado, e que precisam de fazer tudo no meio digital. Quem que sabe fazer? Talvez a filha, talvez outra pessoa, né? E uma pesquisa de 2006, talvez essa realidade tenha mudado um pouco, 2016, né? Mas 49% dos domicílios, segundo o IBGE, eles não possuíam acesso à internet, devido ao custo elevado. 47% deles não possuíam um computador fixo. E 18% deles não apresentavam sequer disponibilidade do serviço de internet na área. Então, eles não tinham cobertura nem para contratação, né, desse serviço. E a segunda dificuldade, que é a barreira intelectual, é a dificuldade do acesso pela inclusão digital. E aqui é o problema da educação que se apresenta. Quer dizer, é uma dimensão intelectual e que a mudança frenética de plataformas, que nem as pessoas esclarecidas costumam compreender, ela é uma situação que se agrava com os altos índices de analfabetismo funcional. Então, sim, em 2018, por exemplo, pesquisas, né, brasileiras apontam que cerca de 29% da população entre 15 e 64 anos eram analfabetos funcionais, né? Então é uma debilidade do ponto de vista digital que eu acho que a gente percebe inclusive no nosso meio. Quantos advogados que a gente vê que não reclamam que o PJE mudou ou que, né, o sistema mudou, agora vai precisar instalar um Java novo, vai precisar mudar para o Firefox. Então, são problemas, né, de habilitação digital que a gente não conseguiu nem alcançar. É como se a gente não tivesse alcançado a base para atingir o topo da pirâmide, que é o que fazer com aquilo que eu consegui acessar, né? E eu acho que a última barreira, que é aquilo que eu chamei de barreira procedimental, é a dificuldade no padrão de qualidade e de atualidade do sistema. Muitas informações são disponibilizadas no momento em que elas já não são tão úteis assim. Então, se eu tenho, por exemplo, que os dados vão aparecer o ano que vem, pode ser que não seja relevante, já que nós tivemos uma pandemia no meio do caminho. Então, essas ferramentas de busca, de recuperação de dados, elas acabam ainda sendo um pouco ineficientes, né? E nesse estudo a gente quis agregar quais que são essas que ainda estão eficientes, mas dois fatores que a gente pode apontar na dificuldade do padrão de qualidade. O primeiro é uma alteração frequente de nomes e de rubricas orçamentárias. Então, se eu consigo estabelecer padrões comparativos entre dois entes federados com despesas com pessoal, porque eles denominam isso de forma igual, dificilmente eu vou conseguir se um município chama de programa X e o outro chama de programa Y e ele inclui essas rubricas lá dentro, e aí eu não consigo comparar quem gasta mais, quem gasta menos com determinada política, porque essas políticas elas são personalizadas ao bel prazer de quem estiver no poder durante esse mandato, né? E o outro problema é a da falta de dados desagregados. Então, eu posso ter, sim. mas eu não tenho uma agregação
de dados, desagregação de dados que eu possa identificar essa situação, né? E aí, não sei, deixo para a professora, não sei se quer fazer algum apontamento. Fala sua, Felipe, minha cabeça vai lá e volta. Porque pensando numa nação como a nação dinamarquesa, por exemplo, que quando eu estive lá, 2014, 5 milhões de habitantes, mais ou menos padronizado, não existe esse abismo social. Eles Uhum, têm grandes desafios, mas nada que se compare à nação brasileira. Nós lidamos com abismos educacionais, abismos de alimentação, abismos de remuneração. Quanto mais, isso é matemático, quanto mais uhum, variáveis num sistema, maior o desafio, não é verdade? exatamente. Nós temos uma nação continental com uma pluralidade cultural, uma pluralidade infinita. Nós somos um país muito heterogêneo. Ao mesmo tempo que isso é lindo, isso gera um desafio. Eu acho o Brasil ingovernável. Nós estamos na época de disputa para reitor na Universidade Federal de Uberlândia. Eu admiro de coração os seres humanos que se dispõem a governar, entre aspas, a Universidade Federal de Uberlândia. Você estava Uhum, falando em procedimento em cada unidade acadêmica. Eu nunca fui em todas as unidades e não tenho, às vezes, dados concretos para apresentar. Mas eu garanto a você que existe uma heterogeneidade enorme, procedimental, dentro de cada unidade, dentro de uma pessoa jurídica da uhum. administração pública federal. Imagina os rincões da República Federativa do Brasil. Então, assim, nós nos debruçamos sobre os temas porque eles precisam ser tratados e naquele movimento de beija-flor, eu carreguei a minha gota no bico, eu fiz a minha parte, de alguma forma o progresso acontece. Tanto é que, como eu citei no início, vocês são multiplicadores de cultura de paz, de cultura de participação, de respeito aos direitos fundamentais. E só isso já me deixa, de certa forma, tranquila nesse cenário tão desafiante. Aí você falou de transparência ativa e passiva, eu pensei em transparência difusa e concentrada. Concentrada em órgãos especializados em transparência. Mas a transparência precisa ser difusa, precisa ser ativa, tanto do ponto de vista do Estado quanto do ponto de vista do destinatário da decisão. E aí você Uhum. traçando o perfil de quem pede essa transparência. Felipe, vamos lá no artigo 6º. Uma população que tem pouco acesso à educação, você falou do analfabetismo funcional, e tem muito pouco acesso à saúde, à alimentação, a trabalho digno, patamar civilizatório mínimo, Maurício Godinho, moradia, transporte, lazer, segurança, proteção à maternidade e infância. Uma população que não tem direito o que comer, não sabe o que vai ser do dia de amanhã. Como que eu vou conseguir é, exercitar esse meu direito à informação e direito à transparência? Eu preciso sair de um patamar de necessidade básica para eu conseguir ser mais Exatamente. ativo na sociedade. Então, assim, o desafio é muito grande, porque nós contamos com, vou falar um exército, mas assim, no sentido de coletivo, com um coletivo que precisa ainda do básico. Por que na Dinamarca o serviço público funciona? Porque eu confio em mim como cidadão, eu confio no outro e nas instituições. As pessoas obedecem às regras naturalmente. Não quer dizer que são seres humanos melhores, tá? Se é que existe Uhum. melhor e pior entre ser humano. Acho que no humano nós todos somos iguais. Como no mundo adulto a ação tem consequência, as suas escolhas determinam muito grandemente a sua realidade. Mas para eu fazer a escolha, Felipe, eu tenho que ter o básico. Nós temos 20 segundos, Felipe.
Agradeço imensamente essa oportunidade. Muito Espero que obrigado. nós tenhamos outras oportunidades de conversa em público. Agradeço a todos que assistiram. O link para o certificado está aí nos comentários. Um grande abraço.